Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o presbítero Anderson Monteiro. Estamos aqui para mais uma lição de escola bíblica dominical. A lição que nós iremos falar hoje é a lição de número 11, do dia 15 de março de 2026. O Pai e o Espírito, essa é a temática para hoje, tá ok? Nosso texto áureo, nosso texto ouro de hoje se encontra em Romanos 8,14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ok? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós vamos entender essa questão do ser guiado, né? Aqui nós temos nossa verdade prática, ela basicamente vai se ramificar em 3 pontos. Esses 3 pontos vão dizer sobre libertação da escravidão, a confirmação da filiação e também a herança eterna do Pai, ok? Nós podemos até, se você quiser, pode até utilizar essa questão do paralelo. Tem um paralelo aqui, né, do filho pródigo, de Lucas 15, certo? Que, na verdade, o filho nunca deixou de ser filho, né? Essas questões e a filiação, trabalhar a questão da libertação, trabalhar a questão da herança, né? Você pode estar trabalhando aí, porque, na verdade, eu até coloquei uma frase aqui: ninguém que vai ao Pai permanece escravo. Certo? Então o Pai não nos recebe, não nos tem como escravos. O Pai nos tem como filhos. Um dos maiores paradoxos aí, uma das maiores diferenças de pensamentos, na verdade, que as pessoas têm, que elas não conseguem entender, é que, na verdade, é essa questão da filiação. Muita gente não se considera o filho de Deus, né? Ou na verdade não se comporta, ou não olha para o Deus Pai da maneira que deveria olhar. Nós falamos isso na lição de número 4 sobre paternidade, né? Que a gente está falando entre o Pai e o Espírito, e qual é a ação do Espírito e do Pai. O Espírito procede do Pai e do Filho, né? Mas qual é essa relação entre o Pai e o Espírito, para que a gente possa entender? É justamente essa. Nós estamos aqui nessa lição para poder justamente a gente trabalhar uma questão, um comentário mais objetivo, né, mais claro. A intenção aqui do Espírito é mostrar Deus como Pai e também trabalhar em nós, certo? A questão da regeneração, a questão da santificação, para que a gente permaneça no relacionamento com o Pai. Essa é a noção. E o Espírito apresenta o Pai, certo? Que é um Pai acessível, ok? E um Pai que ele tem os seus requisitos, ok? Você é filho? Sim. Mas você é filho se você tiver o Espírito Santo, se você for guiado pelo Espírito Santo, né? Se você tiver o Espírito Santo, é um termo muito, muito pobre, mas eu acredito que o Espírito Santo nos ter, né? Esse é o termo correto, o Espírito nos ter. E nós sermos guiados pelo Espírito, ouvir a voz do Espírito, se submeter ao Espírito, se mortificar a nossa carne, né? Através do Espírito, nós vamos viver uma vida de novidade, uma vida que agrada ao Pai. Olha só, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 17, e Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Esse é o texto base que tem aqui, bíblico, né, que nós lemos, que nós podemos ler para ter uma noção expositiva, né, e temática. E a palavra-chave é filiação. Então a gente vai focar nessas questões de filiação. O Deus Pai e o Espírito que nos mostra esse Deus Pai, que nos revela o Deus Pai, que nos ajuda a se relacionar com o Deus Pai. Tá ok? Antes de nós entrarmos nos pontos, você que não é inscrito no nosso canal, peço que você que se inscreva, né? Você que, né, não curtiu nossos vídeos, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos com o máximo de pessoas possíveis, certo? Para que esse canal continue crescendo e que o nome de Jesus seja glorificado, certo? Olha só, a introdução nos fala, nós veremos o seguinte: o que o Espírito Santo faz em nós é dádiva do Deus Pai. Primeiro a gente está falando de Trindade, da Trindade, Deus é um, certo? Apresentando-se, né, em Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 pessoas distintas. O Pai é aquele que nos fortalece, aquele que arquitetou, planejou todas as questões de eternidade, de redenção. O Espírito mostra esse Pai acessível. Jesus também mostrou esse Pai acessível. Mas o Espírito Santo ele nos trabalha, né? Trabalha em nós, age em nós, para que nós estejamos cada vez mais próximos
do Pai e façamos a vontade do Pai, ok? Negando a nossa natureza pecaminosa, combatendo a nossa natureza pecaminosa, combatendo as nossas vontades e fazendo a vontade do Pai. Certo? Então, olha só, a introdução ela vai trabalhar mais uma vez que eu vou falar aqui, a retirada da escravidão, certo? A regeneração e santificação. Porque a retirada da escravidão é o Espírito, né, trazendo a questão da regeneração, o novo nascimento, falamos sobre isso. E a santificação é o mantenimento na vontade de Deus, na presença de Deus, no querer de Deus. Então a santificação, como nós também falamos sobre a santificação posicional e a santificação processual, certo? A santificação é um posicionamento, uma decisão de ser exclusivo de Deus, separado para Deus, né? Sou de Deus, pertencente a Deus. E segundo, processual, porque na verdade nós ainda estamos em carne, então somos sujeitos aos pecados, sujeito ao erro, sujeito a inúmeras coisas, e nós precisamos ser purificados pelo Espírito Santo. Essa é a condição. O Espírito Santo é fundamental, indispensável. É impossível pensar numa vida cristã sem o Espírito Santo. Impossível, não tem como. Uma vida, aí eu vou bater o martelo para polemizar. Uma vida que nós vivemos sem o ouvir do Espírito, o obedecer ao Espírito, né, o Espírito Santo, é uma vida somente religiosa. Somente isso, somente o cumprimento de ritos. Porque na verdade, se você vive uma vida e você não ouve o Espírito Santo, ou ouve e não faz o que ele manda, não é uma vida de fato espiritual, certo? Então, o próprio texto de Romanos 8,14 vai dizer que aqueles que são guiados, para você ser guiado, a gente volta a palavra lá no hebraico obedecer, que ela tem alguns sentidos, porque obedecer primeiro é ouvir, guardar e praticar. No hebraico, a raiz da palavra obedecer é essa. Você ouve, você guarda, você pratica. Então, ou seja, o ser guiado pelo Espírito é da mesma maneira. Você ouve que o Espírito, a direção que o Espírito quer que você vai. Você guarda isso no seu coração, o que a voz do Espírito nos disse. E você pratica o que o Espírito disse. Então isso está dentro do quesito de obediência. O ser guiado é a mesma coisa. Ser guiado é ouvir, guardar e praticar. Logicamente que é obedecer. Então ser guiado pelo Espírito é isso. Certo? Ser guiado pelo Espírito é ser uma pessoa que ouve o Espírito Santo, que está sujeita ao Espírito Santo, que entende que o Espírito Santo é Senhor. Isso é ser guiado pelo Espírito. Ele também nos mostra que somos filhos, nós vamos analisar isso ao longo, né, dessa lição. E todo filho tem herança. Então, como nós falamos, na verdade, prática, aqui na introdução também eu coloquei isso aqui. Mas a nossa introdução, eu ainda tenho o seguinte, que o comentarista coloca: da condenação à comunhão. O Espírito, quando a gente faz esse paralelo da retirada da escravidão, nós entendemos de onde fomos tirados. Jesus Cristo morreu para que a condenação não esteja sobre nós, para que nós possamos abrir os olhos, crer no Evangelho, aí mais uma vez cita aí, né, Efésios 1, 13 e 14, crer no Evangelho, na palavra de Deus, ser selado pelo Espírito Santo, certo? E aí, quando nós somos retirados desse império das trevas, Colossenses 1, 13, né, o império das trevas, transportado para o reino da luz, quando nós saímos dessa condição de condenação, nós entramos na condição de novo nascimento, sermos filhos, sermos santificados, e com isso gera-se comunhão e paz com Deus Pai. Então começa-se um relacionamento com Deus Pai. E aí da carne ao Espírito, que é justamente o novo nascimento, que é justamente o se tornar filho. Não tem como você se tornar filho se você não nascer de novo. O próprio João escreve em João capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, que ele vai dizer que nós que recebemos Cristo, no 12 ele fala, todos aqueles quanto receberam foram feitos, né, filhos de Deus, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, porque na verdade não nasceu da carne, não nasceu do varão, mas nasceu da vontade de Deus, nasceu de Deus, do próprio Deus. Então, ou seja, nascer da carne é justamente
você viver uma vida carnal, uma vida de pecado. Agora, nascer do Espírito é você viver uma vida de novidade de vida. É você se converter, arrepender dos seus pecados, converter dos seus maus caminhos, né? E o Espírito trabalha o novo nascimento, e esse novo nascimento, né, é justamente mudança de vida. Ele transforma a sua vida por completo. E a santificação é o processo de manter-nos purificados, né, no estado de purificação, para que possamos manter comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Tá ok? E o Espírito também revela as intenções do Pai. Quais são as intenções do Pai? De fato, nos entregar heranças, viver com Ele eternamente. Certo? Então olha só, esse aqui é a nossa introdução. Vamos analisar aqui o tópico 1. Umas anotações aqui bem básicas, aqui objetivas. Vamos analisar o tópico 1. Nós veremos o que no tópico 1? Ele mostra os processos de libertação, né? Então ele mostra esses processos de libertação, ele trabalha esses quesitos de como ele nos retira da escravidão, como ele nos retira da rebeldia, como ele nos retira do império das trevas. O que eu acabei de falar aqui. Ele retira-nos da escuridão do pecado, ele retira-nos da rebeldia e ele retira-nos do império das trevas. O Espírito nos convence de tudo isso, certo? O Espírito nos mostra a dádiva do Pai, a dádiva do Deus Pai, que é o próprio Jesus Cristo, que morreu por nós, derramou seu sangue, pagou o preço, certo? E aí essa libertação, porque às vezes muitas pessoas acham que libertação é somente uma pessoa sendo, né, expelindo demônios, né, saindo demônios de uma pessoa. A libertação realmente acontece porque na verdade você pode expelir demônios, expulsar demônios e o demônio voltar para a pessoa novamente, né, depois de um período. Por quê? Porque na verdade não houve mudança de vida. Então a verdadeira libertação, ela gera mudança de vida. A verdadeira libertação traz mudança de vida. É isso aqui que precisa ser bem claro. Então o Espírito, ele verdadeiramente nos liberta. A palavra verdadeiramente nos liberta. Qual é o processo da libertação, Anderson? Primeiro, pela pregação da palavra. Sem palavra, meu irmão, ninguém é liberto. Se você não crer na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, se você não crê de fato que o que está escrito ali é a verdade absoluta e que é verdade que nós estávamos condenados, mas Jesus pagou o preço por nós e agora nós recebemos pela graça a salvação em Cristo Jesus, a inocentação dos nossos pecados, a fuga, né, a retirada da condenação para a salvação, e agora nós somos chamados de filhos de Deus, ok? Nós clamamos, nós temos, na verdade, não um espírito, não recebemos um espírito, Romanos 8,15, não recebemos um espírito de medo, um espírito de escravidão, mas um espírito de filhos que clama Abba, Pai. Então, ou seja, essa libertação só é possível, primeiro, pela palavra. Sem a palavra você não vai conseguir entender, não conseguirá ser liberto, não conseguirá ser moldado, não conseguirá ser libertado do pecado e daquilo que amarra, daquilo que prende, daquilo que bloqueia todo o entendimento de Deus, certo? Aí, mais uma vez, a mensagem do arrependimento e da conversão, que na verdade é o que tem muito desaparecido de muitos púlpitos, a mensagem de arrependimento, porque o arrependimento é necessário, e não basta eu somente ouvir a palavra, eu tenho que reconhecer o que a palavra me disse, que de fato é pecado, então eu preciso reconhecer que é pecado, e detalhe, converter, mudar de vida, mudar de rumo e procurar o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhar em nós um novo nascimento. Então logo o Espírito nos transporta, né? O Espírito nos tira dessa escravidão, o Espírito nos tira dessa rebeldia. O que é rebeldia? Desobediência desenfreada. Você ouve até a palavra, mas você não obedece ela. Isso é rebeldia, porque na verdade nós sabemos pela palavra o que é a vontade de Deus. A pregação da palavra é a exposição da vontade de Deus, é a exposição do querer de Deus. Então se nós rejeitamos isso, nós estamos se rebelando contra a palavra, se rebelando contra a revelação, se rebelando contra a iluminação de Deus, se rebelando até mesmo contra o próprio Espírito. Estamos resistindo. E Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, se não me engano, capítulo 5, não extingueis o Espírito, não extingue, não apague o Espírito de Deus, né? Porque na verdade ele nos convence, ele mostra-nos o que seja na verdade essa mensagem, o que seja esse perigo do pecado, e ele, a intenção do Espírito é nos mostrar um Pai bondoso, que ele quer que os seus filhos
voltem ao estado de restauração, certo? Então olha só, vamos lá. Tópico 2, veremos o que? Quando há ou acontece esse processo, né, que nós acabamos de falar aqui, precisa-se ser guiado pelo Espírito Santo. Olha só, houve o processo de transformação, de arrependimento, creu na palavra, eu preciso mudar de vida, beleza. Agora, para onde eu preciso ir? Então isso é o Espírito quem guia, é o Espírito quem gera em nós, é o Espírito que traz em nós. Então esse processo de guiar, de falar, de comunicar, para que nós obedeçamos ao Espírito, é um processo que o próprio Espírito vai fazer. E nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos atentos, para ouvirmos a voz do Espírito, porque o Espírito vai glorificar sempre ao Pai, revelar sempre a vontade do Pai, revelar as intenções do Pai, certo? Então olha só, aí aqui, né, dentro do tópico tem só os filhos são guiados pelo Espírito. Não adianta uma pessoa falar, eu ouvi a palavra, né, continuar numa vida do jeito que ela quer, dissoluta, fazendo o que ela quer, e pedindo direção do Espírito para fazer as coisas. Isso não existe. Uma pessoa que vive dissolutamente, ela está em dualidade de vida. O que é dualidade de vida? Ela vai na igreja, ela acha que ela vai na igreja aos domingos, ela vai na igreja num culto, ela pode pecar o resto da semana, ou pode viver a vida dela do jeito que ela quiser o resto da semana. Não é bem assim que funciona. O Espírito não guia pessoas que não são filhos. O Espírito guia pessoas que são filhos. E esse guiar aqui é justamente mostrar, lembrar, olha, tá vendo aqui, ó, o caminho é esse, você precisa continuar aqui, tá fraco, não tá aguentando, realmente tá difícil, mas o Espírito tá ali conversando, o Espírito tá lado a lado, o Espírito tá dentro de nós, tá falando conosco, ele tá nos guiando, ok? Então, somente aos filhos é que o Espírito guia. O texto fala isso, que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Então só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito. Não tem como você ser filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Negativo. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. Vamos tirar isso da cabeça aí, porque esse evangelho universalista, né, de que o pecado é uma coisa utópica, fantasiosa e que isso é facilmente resolvido, isso não existe, não. O pecado é o maior inimigo da raça humana. Tanto que o pecado é que condena o ser humano. O que na verdade condena a gente é não crer que Jesus morreu para pagar a dívida do pecado. Entendeu? Então só tem dívida paga, meu amigo, se você crê em Jesus, nascer de novo e for guiado pelo Espírito Santo. Caso contrário, não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, não tem direito à herança. Deus não dá herança para quem não é filho, certo? Continuando aqui, só o Espírito pode matar, mortificar os desejos mais vorazes da nossa alma. Ninguém pode, aonde você quiser, fazer o que você quiser, mas ninguém, absolutamente ninguém, nem nada, além do Espírito Santo, pode mortificar a sua carne. Certo? Então, se você não tem uma vida com o Espírito, se você não ouve o Espírito, se você não dá credibilidade ao Espírito, não dá credibilidade à palavra que é inspirada pelo Espírito, você não vencerá o pecado que te assola, o pecado que bate na sua porta todo dia, a velha natureza que está batendo na sua porta todo dia. Não tem como vencer, é só no Espírito. Terceiro aqui para a gente terminar, o tópico 2, só o Espírito pode nos revelar a real intenção do Pai. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, isso aqui está lá, se não me engano, no 1 Coríntios ou 2 Coríntios. O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Mas todo mundo chama Jesus de Senhor, ele não está falando só do chamar. Ele não está falando só do falar por falar. Falar por falar os fariseus falavam, certo? Falar por falar os escribas religiosos falavam. O que ele está falando é gente que fala de convicção espiritual e eterna. Então, ou seja, só pode entender os planos do Pai, só pode ter esperança no Pai, só pode viver uma vida com o Pai quem de fato tem o Espírito Santo, vive com o Espírito Santo. O Espírito tem, quem obedece o Espírito, quem é guiado pelo Espírito. Não é qualquer pessoa que é revelada as coisas de Deus. Deus me mostrou isso, a pessoa está lá no pecado, vivendo uma vida dissoluta. E está falando que Deus está falando com ela, está mostrando tudo para ela. O Espírito vai te convencer, o Espírito, lógico, ele vai conversar com você. Agora, entender por completo as coisas espirituais, negativo.
Só os filhos entendem. Porque senão, meus queridos, não teria escrito, o Espírito não teria a intenção de escrever o que realmente ele escreveu. Então a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita gente equivocada quanto ao Evangelho. Muito equivocada. Quanto à pessoa do Espírito Santo. Muito equivocada. Então precisa ter cuidado. Porque as intenções do Pai são reveladas no Espírito. Se não tem uma vida com o Espírito, se não vive com o Espírito, se o Espírito não te tem, se você não é propriedade do Espírito, você não entende e você nem sabe as coisas que estão preparadas, né? Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem muita gente que pega esse texto, né? Gente que vive uma vida dissoluta, não, Deus tem isso melhor para mim. Tem não. Antes não tem, falei, não, do jeito que você está aí, não. Entende? Deus tem o melhor para você se você viver uma vida com Ele. Fora dele, meu amigo, fora dele eu tenho João 3,18 para você. Né? Fora dele é o seguinte: quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho unigênito de Deus. Ponto final. Porque na verdade não tem como a gente ou pessoas terem e viver uma vida, isso eu já falei desde o início, né? Comento isso aqui, não tem como uma pessoa falar que mudou de vida, uma pessoa falar que mudou de história, uma pessoa falar que vive uma vida nova e não ter o fruto do Espírito. Impossível, impossível isso. A gente luta todo dia, irmãos, pensa num negócio difícil. É dificílimo, mas a intenção do Pai é revelar aos seus filhos, né, a herança, a herdade, a esperança. Porque quando a gente fala de herança, herdade, né, quando a gente fala da retirada da escravidão, a gente fala da ação salvífica. Quando a gente fala do tornar filho, a gente fala da comunhão presente. Quando a gente fala da herança, a gente fala da esperança futura. Então a gente precisa ter esse entendimento, certo? Tópico 3, para não ficar muito longo o vídeo. O que nós veremos aqui no tópico 3? Ao abrir nossos olhos espirituais, então todo esse processo aqui nos abre os nossos olhos espirituais. Agora já convertemos, arrependemos, vimos a palavra, o Espírito nos transformou, somos agora novas criaturas, estamos sendo santificados, os nossos olhos espirituais se abriram. Sim, então percebemos a herança eterna. A herança eterna. Primeiro, qual é a maior de todas? Eu gosto muito de citar esse texto. Esse texto para mim é um dos que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Apocalipse 22:14. Qual é a maior promessa de vida eterna? A vida eterna. Você só é eterno com a vida eterna. Ok? Com o corpo glorificado, o corpo transformado. É a maior promessa. Você só vai herdar as coisas do reino de Cristo espiritual se você for espiritual. Se você não for carne. No reino de Deus não entra carne e sangue. No reino de Deus não entra pecado. Então, ou seja, eu preciso ser transformado. Eu preciso da vida eterna. Então, sem vida eterna, como que eu vou usufruir ou receber a herança eterna? Não tem como. Certo? Então a gente precisa matutar essas coisas na cabeça aqui para a gente poder entender essas questões. Somos adotados. Somos adotados. Ou seja, perdemos por causa do pecado original a condição, né? Mas aí por causa de Jesus Cristo. O que é adotado? Vamos lá, vamos entender esse termo adotado, ainda que seja no termo corriqueiro, né, coloquial nosso aqui, do nosso dia a dia. Ou seja, fomos feitos filhos, convidados, nós somos feitos filhos por Deus, né? Mas é a intenção de convidados, resgatados, acolhidos pelo Deus Pai, para sermos da família de Deus. Deus, quando nós cremos em Jesus, seu único Filho unigênito, da mesma essência, quando nós cremos nele, que ele é o único e suficiente Salvador, ele pagou o preço do pecado, ele nos resgatou do pecado, né? nos transportou do reino do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, Colossenses 1,13. Quando Cristo ele fez isso, quem creu em Cristo recebe a dádiva de ser filho. Deus o adota, Deus o acolhe, Deus o abraça, Deus o recolhe, Deus o protege, Deus o tem como propriedade. Agora somos pertencentes à família de Deus. Isso é ser adotado. Vamos colocar esse termo assim para não ficar colocando. Eu não gosto muito de usar termos do dia a dia, porque na verdade existem umas burocracias muito complexas. É melhor usar dessa forma.
Isso é ser adotado, é ser abraçado por Deus. Opa, você abraçou meu filho? Você creu no meu filho? Você viu que ele de fato é Deus? Ele não é só um profeta, como os judeus gostam de ver, outras pessoas. Ele é Deus. Você acreditou no meu filho? Você é meu filho. Eu te adoto. Você pertence a essa família. Porque você creu nele. Você creu naquele... Lembra quando Jesus fala em João 6, se eu não me engano, não esqueci qual versículo lá para 20, por aí. Quando alguém pergunta para ele, Senhor, qual é a obra de Deus? Como que eu faço a obra de Deus? Aí Jesus fala assim, a obra de Deus é esta. Crer naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Tem um monte de gente se matando aí, né? Mas na verdade não conhece Cristo da maneira que deveria conhecer, não lê as Escrituras, não tem um relacionamento com o Espírito Santo e está fazendo a obra. Mas a obra inicial, primordial, é crer naquele que ele enviou. Como que você vai ser filho de Deus se você não crê em Cristo? Crendo em Cristo, você é pertencente de Deus, da família de Deus. Ok? Segundo ponto aqui, não somos dignos da herança. Nós não éramos dignos dessa herança. Mas porque ele nos adotou, ele nos colocou no rol familiar. Mas ele nos fez herdeiros por causa do sacrifício vicário de Cristo. E o Espírito nos faz ver e viver essa dádiva. O Espírito nos dá essa esperança. O Espírito comunica em nós que somos filhos. O Espírito comunica em nós que fomos libertos. Tem gente que me pergunta, antes, como que eu sei que eu sou salvo? Como que eu tenho a certeza da salvação? Meu amigo, se você não tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo não se comunica com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não te convence dos seus erros, se o Espírito Santo não fala você, olha, o antes, você está errado, o antes não é assim, o antes precisa disso, você, o Espírito Santo, eu preciso de ajuda, preciso desse fruto, eu preciso de todos, na verdade, né? Porque nós precisamos de todos, né? Precisamos de todos, né? Preciso do seu caráter, precisa ser mudado. Se a gente tem essa conversa com o Espírito, meu amigo, você tem que ter a certeza da salvação. Não tem a certeza da salvação pessoas que não comunicam com o Espírito, pessoas que não creem, duvidam da palavra, duvidam do sacrifício de Cristo, duvidam que Jesus pode perdoar dos seus pecados, independente do que você fez. Independente, certo? Então, se a gente crê em Jesus Cristo, a gente pode e a gente entende que a gente tem herança, e essa herança é vida eterna, e como eu disse, Apocalipse capítulo 22, versículo 14, né? Bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois eles terão direito de comer da árvore da vida e entrar nas mansões celestiais pelas portas. Olha que coisa maravilhosa. E a conclusão nossa é, o Espírito em nós, nos transforma em filhos. Quem transforma você e eu em filhos, quem nos convence que somos filhos, que Deus é o nosso Pai, independente dos traumas que você viveu com seus pais, quem nos convence que somos filhos, nos transforma em filhos, é o Espírito Santo. Os que o Espírito os tem, que é a expressão que eu gosto, não é nós que temos o Espírito, porque nós não podemos ter Deus, é Deus que nos tem. O que o Espírito, quando o Espírito nos tem, nós somos chamados de filhos de Deus. Todos que são do Espírito Santo, todos qual o Espírito tem, esse é chamado de filho. Amém? Por isso, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida poderosamente.